Vamos a uma aula de design. Essa é a aula número 2. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o design de produto como conceito. E só marcar aqui. Isso. Então nós vamos falar o design de produto como conceito. Esse é o canal do YouTube que vocês podem estar seguindo. É só digitar aí @infocanal 3813, beleza? Esse é o meu Behance, que vocês podem estar seguindo também. Ok, se inscrevam nesse canal para que vocês possam receber várias informações aí gratuitamente. Bom, então nós vamos falar nessa atividade sobre o design de produto como conceito. E para isso a gente vai falar um pouco sobre esse livro aqui, tá? O History, Theory and Practice of Product Design. Beleza? É do Bernhard Burdeck. Beleza? Um livro referência dessa atividade. Vamos fazer primeiro uma introduçãozinha aqui, tá? Então, quando você fala em design, uma das escolas primárias, uma das primeiras escolas de design que se tem notícia aí da humanidade no nosso período moderno, né? É a escola da Bauhaus, que estava vinculada ao país, nesse caso a Alemanha. Então não poderia deixar de ser que um dos locais que se tem todos os objetos históricos aí do design, onde eles estariam armazenados, né, para que as pessoas pudessem ver em seus museus, é na Pinacoteca da Modernidade, ou Pinacoteca Moderna, né? Está localizado na Alemanha, em Munique. Beleza? Então, aqui você vê um pedacinho do museu que contém a arte moderna, contemporânea e de design que a gente está falando aqui, e também da arquitetura, que já foi um dia sucesso no mundo, né? Então aqui a gente vê alguns objetos, como uma cadeira, principalmente cadeiras, né? Objetos de design. Todo designer gosta de fazer uma cadeira, né? E aí, a gente pode começar falando da seguinte forma: as múltiplas correntes de tendências do design são refletidas no uso contínuo do conceito de design, até e incluindo às vezes definições bastante difusas da palavra. Hoje se utiliza design para tudo. A palavra design está em tudo. Muitas vezes é até confuso, né, de você entender o que é a palavra design. Segundo o autor Lobach, no ano de 2001, ele disse que o conceito de design compreende a concretização de uma ideia em forma de projetos ou modelos, mediante a construção e configuração, resultando em um produto industrial passível de produção em série. No final, o produto que é desenvolvido ele acaba indo para uma produção em série. E a gente vê isso claramente quando a gente pega um objeto de estudo como o carro, né? O carro ele parte de uma ideia, você desenha, faz todo o processo de projeto do carro até chegar a um produto industrializado. O objetivo, no caso do designer, é esse, né? Ele sai de uma ideia e cai num produto industrializado. Bom, mas quem seria ou quem foi o primeiro designer que se tem notícias aí, né? Nós podemos dizer, de acordo com os nossos estudos aqui, que um dos primeiros, se a gente for classificar como designer, né? Um dos primeiros designers que se tem notícia foi Leonardo da Vinci. Ele foi tudo, né? Ele foi pintor, engenheiro, arquiteto, estudioso de várias áreas, né, da ciência.
e também ele pode ser classificado como designer. Ele, ao longo da sua trajetória, ele realizou diversos estudos de anatomia, área de ótica, mecânica, tudo isso aplicado em várias áreas, né? Então a gente pode classificar Leonardo da Vinci como um dos primeiros designers. Veja um dos objetos que ele desenvolveu, por exemplo, conhecido como a máquina voadora. Como esse objeto aqui parece um morcego, né? Uma asa de morcego. Ou um tanque de guerra, como esse. Leonardo da Vinci fez vários projetos para a área militar, para pessoas de elevado poder aquisitivo na época. Um deles seria o tanque de guerra. Também produziu o conceito de bicicleta, parecido com o que a gente conhece hoje. Nesse caso aqui é toda de madeira. Tem vários mecanismos que vocês podem estar vendo aqui, ó, que se mexem, que fazem curvas, até freio aqui, né? Você vê, né? Você tem o livro de modelos de máquinas, de elementos de máquinas do Leonardo da Vinci. Esse livro aqui, ó. Esse aqui, ó, inclusive, a figura da capa do livro aqui é uma ideia de um helicóptero para a época, bem avançado, né? Então, o Leonardo da Vinci ele se destaca aí para a gente como um dos primeiros designers. Isso não, vamos dizer assim, alguns livros podem indicar o Leonardo da Vinci como o primeiro designer, tá? Mas não existia uma classificação de designer antes de 1890, 1900, então é difícil classificar ele como designer. Se a gente for classificar hoje, que é um mundo moderno, né, a gente poderia pensar que sim, ele foi um primeiro designer. Além de designer, ele era um inventor, né? Todo mundo sabe que ele inventava coisas. Bom, depois a gente apresenta uma outra pessoa aqui, tá? Que é o Giorgio Vasari. Ele era pintor, mestre de obras, autor literário do século XVI. Ele foi um dos primeiros a defender nos seus escritos o caráter autônomo das obras de arte. Beleza? Ele designou o princípio ao qual a arte está intimamente ligada ao desenho. Em italiano, nós podemos escrever desenho igual a disegno, ideia artística, certo? Traduz diretamente em desenho ou esboço. Então, desenho é uma ideia artística. E aí, o Giorgio ele dividiu em duas partes: o desenho interno, que é um esboço, um rascunho ou um plano, e o desenho externo é um desenho, uma pintura, uma escultura, certo? Então aqui o desenho interno seria um esboço, um rascunho ou um plano. Já o externo seria uma pintura como essa. Bom, se a gente for procurar no dicionário Oxford, o conceito de design foi usado em 1588 pela primeira vez, certo? Sua definição era a seguinte: então, um plano ou esquema elaborado por uma pessoa seria um primeiro rascunho gráfico de uma obra de arte ou objeto das artes aplicadas cuja execução é vinculada a uma obra. Então, isso aqui seria a definição de acordo com o dicionário. Nós temos também um outro autor aqui, que seria o Siegfried Giedion. Ele descreveu como que surgiu o design industrial no século XX da seguinte forma: então, o design modelou a habitação, cuidou para que o maquinário visível das máquinas de lavar desaparecesse, por exemplo, e deu uma forma aerodinâmica ao trem e automóvel, certo? Então, ele é um dos estudiosos aí do design, e ele descreveu dessa forma o que o design fez, né? Então, veja,
aqui ele dá esse exemplo, tá? Na citação dele. Então, o design modelou a habitação, certo? Cuidou do maquinário visível, das máquinas de lavar e fez com que a parte interna delas desaparecesse. Então, veja, você tem a invenção da máquina de lavar, e a máquina de lavar, a primeira, ela tinha essa cara aqui, certo? Era um tanque, vocês estão vendo aqui, tinha um maquinário aqui do lado, você passava a roupa aqui através desses rolos e a roupa era retirada a água dela, tinha o suporte da máquina e tinha uma outra estrutura aqui que era, pode-se dizer que é uma tampa, né? Mas tinha uma outra função essa parte aqui que eu não estou conseguindo identificar. Beleza, então veja, tudo na máquina aparecia. Com o desenvolvimento dos maquinários, etc., a máquina passou a ficar escondida dentro de uma caixa como essa. Beleza? Então, quem fez esse papel de dar uma cara nova para esse produto foi o designer. Certo? Tem um vídeo bem interessante para vocês olharem aí, que é a inovação em lavadoras que só utilizam água na limpeza, as máquinas que mudaram o mundo. Então, eu deixo a descrição aqui, ó. Depois vocês podem assistir na casa de vocês, é um vídeo interessante, que mostra como que quem criou a máquina de lavar roupa, né? Foi uma mulher, certo? Uma mulher. E como que isso foi desenvolvido. Então, assistam esse vídeo aqui que é bem interessante. Outra coisa que o nosso querido autor aqui, Siegfried G. John, falou é que o design ele deu uma forma aerodinâmica a outros meios de transporte, principalmente ao trem e ao automóvel. Existe uma coisa na engenharia que nós chamamos de escoamento, ou streamline. Se você tem um objeto e você escoa ar ao longo dele, ao redor dele, ou água ao redor desse objeto, o fluido se comporta em forma de camadas, como vocês estão vendo aqui. Então, você estuda os fluidos dividindo ele em camadinhas. Então, a primeira camadinha aqui, ó, ela percorre o objeto, ela tem uma área aqui de alta pressão. Então, como tem alta pressão, o fluido, no caso, como nós estamos estudando o fluido em forma de camadas, essa linha tende a fugir dessa área e escoar ao redor do objeto. Quando ela chega na parte traseira do objeto, há uma turbulência aqui. Tá? Vocês estão vendo que tem uma turbulência aqui, e aí as moléculas de ar, nesse caso, elas se rearranjam e a linha acaba saindo em formato, no modo comportado para fora dessa região de turbulência. Aqui é uma região de baixa pressão, certo? Então tem uma região de turbulência, aqui é uma região de alta pressão. O fluido que estava escoando, ele passa na lateral do objeto. Só que isso aqui para uma bolinha de tênis, por exemplo. Se você quer que esse objeto tenha um comportamento melhor de escoamento e evitar turbulências, você precisa prolongar esse objeto e fazer dele uma lâmina, como isso aqui, ó. O que vai acontecer? O escoamento de ar ele chega até a zona de alta pressão, depois ele contorna o objeto e ele segue a linha de corte do objeto, nesse caso, isso daqui, ó. E aí você elimina praticamente a área de turbulência. Então, isso aqui é propício para o escoamento de um objeto. Esse objeto é mais fácil de escoar dentro de um fluido do que esse objeto, que é uma bola de tênis, por exemplo. Os engenheiros, percebendo isso, começaram a projetar os objetos, ou meios de transporte, como essa figura aqui do trem. Vocês estão vendo que ele tem na frente, ó, ele é arredondado, e aí conforme ele vai indo para trás, a cauda dele, aqui não dá para ver aqui, mas desse carro, por exemplo, ele acaba ficando num formato de cunha, e o escoamento passa por aqui e vai embora do veículo. Então, os objetos começaram a ter um formato de gota, como isso aqui, ó, porque o escoamento é mais efetivo. Um carro que se desloca a uma velocidade alta, ele precisa ter uma performance boa
no seu deslocamento. Então, com certeza, um formato de gota é muito mais adequado, já que vai sofrer um escoamento do que um formato circular, certo? Então, esse streamline seriam essas linhas de escoamento ao redor do objeto, só que ele acabou virando um conceito de estilo, né, de arquitetura e de design na década de 30, no após 1929, na grande crise econômica, né, de 1929. E aí você tem... ele foi muito usado no Art Deco, né, um estilo de design na época. E esse streamline, ele era um estilo inspirado em linhas curvas, como essas que eu falei, todas inspiradas no escoamento, formas orgânicas, né, escoamento de ar, de água, geometrias, cores primárias, triângulo, elipse, tal. Principalmente nos elementos náuticos, né. Outros objetos, por exemplo, como bicicletas, acabaram seguindo essa vertente do streamline. Então você vai ver um objeto como esse aqui, ó, ele tem um formato de gota, se você conseguir desenhar assim, ó. Então o escoamento ele vem por aqui, alta pressão, sai, desce para lá, beleza? Então, e nessa época, após a Grande Depressão Americana, né, a maioria dos produtos tinha esse formato, né? Isso era um estímulo ao consumo da época e tinha uma característica futurística, né? Por isso que ele entrou para o sonho americano. Isso mostrava um futuro promissor, próspero, né? Isso também se aplicou para outros objetos do design, né? É claro que um ferro de passar não vai andar a 200 km por hora e não precisa ter um formato de gota, né? Só que os designers se aproveitaram disso e criaram objetos no formato aerodinâmico ou hidrodinâmico. Beleza? Os produtos domésticos também começaram a ter essa cara. Isso dá um ar futurístico, né? E aí passou a ser utilizado em várias coisas, né? Máquina de costura, aspirador de pó, televisão, relógio, certo? Veja, por exemplo, esse aqui. Tem outros objetos, né? Esse aqui, o rádio, ele acabou utilizando um formato mais cilíndrico, né? Mas ainda assim ele tem um formato na frente, em formato de circular, né? E quem eram os nomes dos designers dessa época, né, que começaram a desenvolver esses produtos? Então a gente tem vários aqui. Tem o Walter Teagle, eu não sei se soletra assim, tá? Se o nome dele é esse mesmo, mas Hermann Muthesius, esse é muito famoso na parte do design. Esse nome é muito famoso mesmo. Gilbert Rod, Raymond Loewy, esse também é bem famoso. Henry Dreyfus, famoso também. E Norman Bell Guedes, beleza? Bom, o conceito de design industrial, ele remonta ao nome do design, muito conhecido também na época, tá? A partir de 1948, que se chama Marty Stam. Então ele usou o termo pela primeira vez do conceito de design industrial, que a gente utiliza hoje e que no português seria desenho industrial, né? Beleza? Ou no inglês industrial design. Mas esse conceito foi comido, o termo industrial foi comido, né, e virou praticamente design hoje, né? Beleza? Então ele foi o primeiro cara aí a utilizar, o primeiro designer a utilizar esse conceito. O Stam, ele desenhou a famosa cadeira Marty Stam, essa cadeirinha aqui, ó, que a gente vê por aí, né? Então essa cadeira aqui que nós vemos hoje. Ele disse que o designer industrial deveria desenhar, esboçar e planejar objetos. Todos os objetos da área industrial e que iriam, né, para a produção de novos tipos de materiais, certo? Já um outro especialista da área, o Horst Polk, de 1978, ele diz o seguinte, então, vamos ler só
esse texto aqui antes, né? Então, a definição de design foi uma questão de intensa preocupação, beleza? Sobretudo na antiga República Democrática Alemã. Esse regime sempre entendia o design como um componente social, econômico e político, cultural. Então, na Alemanha, isso era muito forte. E foi de lá que saíram a maioria dos produtos que a gente utiliza hoje. E esse estudioso aqui, o Hurst, ele dizia que, por exemplo, você pode pensar num objeto que vai cumprir uma necessidade de um instrumento como uma lâmpada. Outro objeto vai ter uma função de comunicação social, então seria um telefone celular. Outro, um objeto de percepção sensorial, então uma poltrona, certo? Então você consegue definir os objetos de design através de suas funções no que vão cumprir na sociedade. Então ele tem um papel social realmente. Beleza? Uma definição ampla e, portanto, bastante útil do design foi realizada na exposição Internationales Design Zentrum Berlin, certo? Em 1979. O que eles diziam naquela época? Então, um bom design não pode ser uma mera técnica de envelopamento. Simplesmente você vier com alguma coisa, por exemplo, aquele exemplo que a gente deu da máquina de lavar. Então, você tinha a máquina de lavar, aí vem alguém e coloca uma proteção em volta dos motores lá da máquina. Não é só isso, entende? Você tem mais coisas aí embarcadas na hora de projetar um produto, né? Também deve expressar a individualidade do produto e através da modelagem apropriada, certo? Então, esse relógio, por exemplo, ele tem seus componentes internos que a gente não vê, mas estão lá. Então teve um envelopamento aqui, você colocou alguma coisa por fora para ficar mais adequado, para vender também, tá? Para deixar ele bonito, tal, e outras funções aí primárias. E também destaca a individualidade desse produto, certo? E quais figuras geométricas, por exemplo, que são utilizadas aqui para caracterizar esse envelopamento? Então a gente vê aqui um retângulo, por exemplo, que gera a parte da frente do produto aqui da interface. Os botões que são gerados por elipses, por exemplo, ou cilindros. E também a tela em si, que é uma parte gráfica. Você consegue dividir todo o produto em várias partezinhas, como a gente está vendo aqui, né? E atrás também, ó. Aí você pode pegar um círculo aqui atrás, tá? Entre outras geometrias, beleza? Então a geometria está relacionada intimamente com a técnica que você faz o envelopamento do projeto que vai dentro das partes externas, né? Veja esse que interessante, né? Você tem uma cadeira comum, ela teria suas pernas, o assento e o encosto. Você pode pensar nessa cadeira como que a parte do suporte da cadeira, os pés, não precisa necessariamente ser apenas aquelas duas linhas que você fixa no chão, né? E a cadeira fica em pé. Você pode pensar num outro tipo de fixação no chão, né? Por exemplo, se eu baseasse numa estrela do mar. Essa estrela do mar ela teria 5 pontas e cada ponta teria o pezinho da cadeira, né? Que corre ainda, né? Você poderia correr com essa cadeira para lá e para cá. Então eu posso me inspirar em coisas naturais para criar uma coisa artificial. A parte do apoio aqui do braço poderia vir de uma ideia de um martelo. Então você apoia o braço aqui em cima, né? Bem parecido, né? E a parte do encosto e outras partes aqui da cabeça, encosto das nádegas e tal, a ideia poderia vir dos gominhos que aparecem na pele de um crocodilo, certo? Então você consegue tirar coisas naturais e mesmo artificiais para criar uma terceira coisa. Bom, ainda uma coisa interessante a se falar é que
quando você for projetar um objeto, você tem que deixar claro a função do produto. Tem que ficar claro isso, a função. Sua aplicação visível para que possa ser compreendido pelo usuário. Está claro que esse objeto aqui, como ele funciona? Entende? Você olhando esse objeto, o que você acha que ele serve? Bom, olhando aqui, parece que isso aqui é como se fosse um guidão. Alguém vai segurar esse objeto aqui. Tem duas rodas, então provavelmente ele vai andar para frente e para trás. Então isso ficou claro para mim. E aqui parece que tem espaços para pés. Então provavelmente uma pessoa vai ficar em pé aqui. Então isso ficou claro para uma pessoa quando observa esse objeto, né? Então isso descreve realmente a clara função do produto. E olhando aqui os objetos, sendo usados por um policial e um outro segurança, realmente essa é a ideia que passou. Outro exemplo, para deixar clara a função do produto, né, sua aplicação visível para que possa ser compreendido pelo usuário, é esse objeto aqui. Então, para que serve esse produto? Se você olha a primeira vez, você fala, poxa vida, parece aqueles foguetes, né, que você via em desenhos animados, do Pica-Pau, que parecia um foguete com 3 pernas, né, um foguete marciano e tal. Mas o que seria esse produto? Se você pensar bem, não seria isso. Então, isso é um espremedor de laranja, né? Então, você tem aqui a laranja sendo espremida na ponta, o fluido caindo aqui ao longo do corpo, e os apoios, 3 pontos não colineares do plano, formam 3 pontos não colineares formam um plano, certo? Da matemática. Então, isso aqui, forma um plano. Então, se você apertar no centro dele aqui, ele não vai escorregar. Apesar de dar um desespero que isso aqui vai escorregar, né? Certo? Bom, esse aqui é um objeto icônico do design mundial, o Juice Salif, que é um espremedor de frutas cítricas, né? Ele é feito em alumínio e criado por Philip Starck. Fabricado desde 1990 pela Alessi, tá? Então, esse Juice Salif, ele integra a coleção do MoMA, que é um museu de arte de Nova York, e é uma obra de arte na cozinha, tá? Beleza? Esse aqui é o Philip Starck, beleza? Um pouco do currículo dele. Então, ele estudou na École Nissin de Camondo. Em 65, ganhou a competição de mobiliário La Villette. 3 anos depois, fez parte do desenvolvimento de imóveis infláveis em parceria com Venturi. Foi diretor de arte da Pierre Cardin em 69. Produziu 65 peças de design exclusivo. Tá? Trabalhou para várias empresas como Disform, Dryad, Baleri, Exo e IDE. Certo? Então, esse é o Philip Starck. Bom, outro item interessante que o designer tem que ter é que um bom design deve permitir o mais recente estado de desenvolvimento técnico para se tornar transparente. Aqui, por exemplo, você tem um avião que tem o formato, a parte da frente, pelo menos, com uma baleia ou um mamífero do mar. E se você unisse os dois, você ia chegar nessa condição de uma aeronave da Southwest, que você vê por aí nos aviões, né? Ficou bem adequado mesmo o formato da baleia desenhado num objeto que tem o formato de uma baleia, né? Beleza? Outro item aqui importante para o design é que o design não deve ficar restrito apenas ao produto em si, certo? Deve também levar em consideração questões de ecologia, conservação de energia, reciclagem, durabilidade e ergonomia. E para isso aqui a gente tem um exemplo. A gente sabe que metade das rolhas produzidas no mundo hoje vem de Portugal. A cortiça que produz a rolha vem da casca da árvore. Como atualmente as rolhas tradicionais estão sendo substituídas por rolha plástica, então você tem um designer, o Jasper Moisson,
que ficou preocupado com isso, certo? Principalmente com o desmatamento de árvore e tal, etc. Então a cortiça ela está saindo das garrafas de vinho e se espalhando em ideias do design no mundo, tá? Principalmente para evitar desmatamento, etc. Então a cortiça é um material ecológico de baixo custo, com excelente estabilidade leve. Com isso em mente, a empresa Vitra desenvolveu uma linha de bancos chamada Cork Family, que imitam rolhas. Então eles tiraram aquela ideia das rolhas de Portugal, utilizando a cortiça, né? E para evitar as rolhas de plástico, eles estão fabricando mesas como essa daqui. Outro item importante para um bom design um bom design deve considerar a relação entre humano e objeto, certo? É a ergonomia, beleza? E a percepção, isso aqui é básico. Alguém vai usar esse produto, vai colocar uma mão, vai deitar, etc. Então, precisa ser ergonômico. Veja essa mochila, por exemplo. Então, você pode ter uma mochila que ela se acopla ao estilo do corpo da pessoa, ou ela pode ter uma outra pegada, tá? Ou seja, no final ela tem que concordar com o corpo da pessoa, para que a ergonomia seja completa. Você tem aqui também um outro estudioso do assunto, né, que é o Michael Earlhoff. Então ele empreendeu uma delimitação clara e atual do design documentado em 1987 nessa literatura aqui. Então, design, ao contrário da arte, requer práticas justificativas, encontra isso principalmente em 4 afirmações, tá? Então tem a parte social do design, funcional, significado e o seu concreto. Beleza? Concreto é o produto final. Michael Earlhoff, então foi um designer alemão, certo? Também um teórico de arte, autor e escritor. Então, ele fez parte da cadeira da escola de design de Coin, em Colônia. Por isso que a gente pode considerar uma das frases dele interessantes para o nosso trabalho aqui. Bom, a partir de 1980, pessoal, as reflexões do pós-moderno promoveram a dissolução da totalidade e uma variedade de disciplinas, certo? Então, em 80, algumas outras coisas começam a surgir, tá? Então, foi a época do apogeu da conjuntura econômica da Europa. Hoje a Europa está um desastre, mas em 80 ela estava em seu apogeu. O design viveu um período de crescimento intenso, beleza? E aconteceu uma grande propagação da palavra design, principalmente no começo dos anos 80, beleza? Quem lembra da famosa fita VHS, né? Aqui, ó, usada nos videocassete, né? Todo mundo usava essas fitas para colocar no videocassete e assistir os filminhos em casa, né? Para evitar ir ao cinema. Aí a gente tem aqui, ainda nos anos 80, o Peter Shire, que foi outro nome fundamental e representante americano, que participou do Salão Design de Milão em 81. Ele criou a Brasil Table, essa daqui, ó, beleza? De 81. Ele entra nessa pegada de que nos anos 80 começou uma cultura, vamos dizer assim, uma cultura nova, uma marca da época, que era a criação da MTV, que era um programa televisivo, né, que tinha música e entretenimento para jovens, né? E ele acompanhou essa pegada da MTV e criou essa mesa, né? Certo? Olha aqui a MTV na época, esse era o símbolo da MTV. No Brasil ficou muito famosa essa marca. Então você tinha nessa época, dos anos 80, uma sociedade de massa, um grande número de pessoas considerando cultivar uma imagem individual e expressar a sua identidade numa cena social da época. Em 1990, o novo design se tornou menos provocativo, tá? Muitos projetos foram parar em museus, beleza?
outros encontraram um caminho na produção em série. Por exemplo, essa cadeira que parece um carrinho de supermercado, né? Então o cara abriu aqui o carrinho, abriu os laterais e virou uma cadeira, certo? Um livro muito bom para você ler é esse livro aqui do Frank Scheiner. Esse livro aqui, ó, Bitschneider, beleza? Esse livro aqui, ó, é um livro muito bom que conta toda a história do design. É muito bom mesmo esse livro, tá? Essa poltrona aqui é do Frank Scheiner, a poltrona de descanso do consumidor, certo? Então, a conclusão da nossa atividade de hoje é: o design deve visualizar o progresso tecnológico, simplificar ou possibilitar o uso de operação de produtos, pode ser de hardware, de software, etc. Tornar transparentes as ligações entre a produção, consumo e reciclagem, promover e comunicar serviços, mas também prosseguir energicamente o suficiente, ajuda a prevenir produtos que não fazem sentido nenhum, certo? Bom, eu sempre deixo aqui no final alguns exercícios, tá? Mas isso aqui é para o pessoal que é designer mesmo. Então, a gente sempre usa caneta para fazer traços, certo? A caneta Bic. Então, você vai fazer pequenos traços na vertical com a mão e tentar deixar isso aqui o mais reto possível. Você depois vai tentar refazer em cima dos traços que você já fez o mesmo traço. E você faz isso mais de 20, 30 vezes para cada traço aqui, formando uma sequência. Isso para deixar sua mão bem livre, né? Aqui é outro exercício que você pode fazer um ponto aqui e um ponto à direita. E você vai pegar a caneta e tentar ligar os dois. Isso aqui vai formando uma linha. E aí você vai fazendo vários traços. Pode fazer em diagonal, para cima e para baixo, para deixar seu desenho, sua mão bem livre, né? Para desenhar. Certo? E aqui, para ter noção de tamanho, né? Você pensa numa régua e pensa na régua de 30 centímetros. Aí você fala assim: bom, eu vou tentar desenhar 30 centímetros de linha. Então você põe aqui no lápis o primeiro ponto e joga 30 para lá. Aí você vai fazer uma linha. Aí você pode vir com uma régua e medir isso aqui, ver se vai dar 30 centímetros. Isso é para testar a sua capacidade de fazer objetos mais próximos de uma medida que você pensou. Beleza? Aqui é perspectiva, né? A perspectiva, você tem dois pontos centrais. Aqui nesse caso, né? 1, 2. Aqui nós temos a linha do horizonte. E aí o que você vai fazer? Você vai traçar várias linhas a partir daqui, ó, em diagonal, para cima, para o outro lado, e assim vai. Você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Quando você fizer isso, você vai chegar cruzando os pontos que você fez, você vai chegar aos objetos, esses objetos aqui, como figuras fechadinhas, tá vendo? Ó? Isso você pode fazer embaixo, para cima, etc. É outro exercício bom para teste de perspectiva. Aqui outro exemplo, né? Outro exemplo. Dá para fazer uma casa aqui, por exemplo. Ou objetos como esse. E a gente finaliza por aqui, pessoal. Até mais e bons estudos.